Este caso se destaca como uma verdadeira casa dos horrores. Um crime sem paralelo, tão chocante que se tornou um dos crimes verdadeiros mais infames a emergir das Filipinas. Permaneçam aí e se preparem. O seguinte contém revelações gráficas e perturbadoras. Era 2h58 da tarde, no dia 10 de dezembro de 2021. Cruz Maguad, um professor de escola pública de 48 anos na escola secundária Memorial Mariano Untal, estava na escola primária Boirian, onde sua esposa, Lovella, atuava como diretora. Com a proximidade do Natal, Cruz ajudava nos reparos da escola numa tarde tranquila antes das férias. 2 minutos depois, o telefone de Cruz tocou. Era um vizinho. Ele relatou algo estranho. Ao passar pela casa dos Magad, ele notou que o interior parecia perturbado, como se tivesse sido saqueado. O vizinho não entrou, mas achou que Cruz deveria saber. Alarmado, Cruz ligou para sua esposa, que estava em viagem de negócios, pedindo que voltasse para casa. Ele abandonou tudo e partiu. Os filhos dos Maguad, Crisel Gwyn, 18 anos, Crisel Lewis, 16 anos, e a filha recém-adotada Janice Sibial estavam sozinhos em casa. A falta de contato dos três aumentou a inquietação de Cruz. Às 3h15 da tarde, Cruz chegou à casa. Estava silencioso. Do lado de fora da porta da frente, ele notou um cobertor ensanguentado no chão e uma faca por perto. Cruz chamou seus filhos, Boy, Queen, mas não houve resposta. Ele foi para a porta dos fundos e achou um jeito de entrar. Dentro, o silêncio era sobrenatural. Cruz se movia rapidamente pela casa, seus chamados ecoando pelas paredes. Cruz parou na sala de estar. Lá, deitada no chão, estava sua filha, Gwyn. Havia uma toalha encharcada de sangue. Feridas de corte cobriam seu corpo, sendo as do pescoço particularmente graves. Fotos da cena do crime mostraram mais tarde a extensão das lesões, carne dilacerada, sua cabeça firmemente envolvida em uma toalha. Formigas já começavam a se reunir em seu corpo. Perto da porta principal, não muito longe de Gwyn, Cruz encontrou seu filho, Boy. Suas mãos e pés estavam amarrados, uma mordaça cobria sua boca, e seu corpo estava coberto de feridas frescas de facada. A quantidade de sangue sugeriu que o ataque ocorreu pouco antes de Cruz chegar, mas uma pessoa estava faltando, Janice Sibial. O pânico de Cruz cresceu ao vasculhar a casa, gritando por Janice. Enfim, ela surgiu. Janice saiu do quarto, cabelo molhado, rosto pálido de choque. Ela estava visivelmente abalada, incapaz de falar claramente a princípio. Ao vê-la, Cruz tentou manter a calma. Ele imediatamente chamou a polícia. Os oficiais chegaram logo depois, entrando na cena do crime, que mais tarde seria descrita como uma das mais horríveis nas Filipinas. Sangue acumulado no chão e a casa com marcas de extrema violência. Janice, tremendo, disse que foram atacados. A casa estava completamente desarrumada. Os armários foram arrombados, pertences espalhados pelos cômodos. À primeira vista, isso sugeriu um roubo, mas os investigadores entenderam que as aparências, por si só, não poderiam confirmar o motivo. Para fundamentar a teoria, precisavam verificar se algum objeto valioso havia sido roubado. Concomitantemente, como parte do protocolo processual, a polícia não descartou imediatamente seus pais, Cruz e Lavella, como pessoas de interesse. Os investigadores buscaram confirmar os álibis e paradeiros dos suspeitos durante o momento do crime. A atenção se voltou para o quarto onde Janice, a filha adotiva da família, permaneceu durante o ataque. O quarto parecia desarrumado. Embora os detalhes não fossem inerentemente incomuns, no caso de um roubo, era de se esperar quartos revirados. No entanto, um exame mais próximo e mais criterioso começou a revelar inconsistências que perturbavam os investigadores. A desordem, embora aparentemente caótica, não tinha certas características de um roubo genuíno.
Uma varredura metódica das instalações resultou em descobertas críticas tanto dentro quanto fora da casa. Logo fora da porta da frente, a polícia descobriu uma camisa de manga curta, manchada de sangue, que se presumia ter sido descartada pelo perpetrador durante sua fuga. Mais evidências foram encontradas a centenas de metros de distância, em uma sacola plástica contendo calças e roupas íntimas ensanguentadas, localizada em uma vala. Os investigadores notaram que essa descoberta sugeriu uma tentativa deliberada de se livrar de provas incriminatórias. Dentro da casa, a cena se tornava cada vez mais macabra. Próximo à porta da frente, os oficiais acharam uma faca com cabo quebrado e lâmina ensanguentada. Cacos de vidro espalhados e garrafas quebradas cobriam o chão da sala de estar, enquanto poças extensas de sangue insinuavam a ferocidade do ataque. Entre a carnificina havia um facão descartado, um taco de beisebol e um martelo, cada um com manchas de sangue e cada um presumido como uma arma usada nos assassinatos. Os analistas de cena do crime avaliaram minuciosamente a condição do sangue. Eles determinaram que Gwen, a irmã mais velha, provavelmente foi a primeira a ser morta. Seu sangue já havia coagulado parcialmente e o rigor mortis começava a se instalar. Em contraste, o sangue de Louis parecia mais fresco, sugerindo que ele foi morto pouco após Gwen. Os diferentes estados dos corpos deram peso a essa hipótese. As mãos e os pés de Louis estavam amarrados, mas os de Gwen não. Essa discrepância sugeria que Gwen pode ter sido emboscado e morto rapidamente, enquanto Louis estava restrito, talvez para evitar resistência, antes de seu assassinato. A grande variedade de armas de assassinato, uma faca quebrada, um facão, um taco de beisebol e um martelo, levantou questões significativas para a equipe de investigação. O uso de múltiplos instrumentos e a presença de ferimentos distintos nas vítimas apontou para o provável envolvimento de mais de um perpetrador. Essa teoria foi ainda mais apoiada pela natureza das restrições de Louis. Tal controle sobre uma vítima, enquanto simultaneamente realiza um assassinato brutal, seria desafiador para um único atacante executar. Aumentando a complexidade, Cruz, o pai dos irmãos, confirmou às autoridades que as armas encontradas na cena do crime eram dele. A presença deles no crime aprofundou o mistério, já que os assassinos pareciam ter utilizado ferramentas facilmente disponíveis dentro da casa. Enquanto os investigadores catalogavam as evidências físicas, uma anomalia se destacou como particularmente intrigante. A máquina de lavar da família havia sido usada, mas não havia roupas recém-lavadas em lugar algum da casa. O significado desta descoberta permaneceu incerto, mas sugeriu um elemento de atividade pós-crime, talvez uma tentativa de apagar evidências ou encobrir rastros. Reconhecendo a brutalidade sem precedentes e a urgência deste caso, as autoridades locais lançaram rapidamente uma caçada aos perpetradores. A natureza hedionda do crime galvanizou a comunidade e os funcionários públicos agiram para acelerar a justiça. O vice-prefeito Joselito Penal, do Conselho Municipal de Malang, Norte Cotabato, anunciou uma recompensa de 200 mil pesos por informações que levem à captura dos suspeitos. Da mesma forma, o prefeito Pipli Bungan, de Tulanan, ofereceu uma recompensa adicional de 50 mil pesos. Essas medidas destacaram a gravidade da investigação e a crescente demanda por respostas após tal violência inimaginável. A autópsia em Gwen e Louis foi realizada durante 2 dias, com início em 13 de dezembro de 2021. Gwen sofreu 32 facadas e cortes, alguns profundos o suficiente para quase amputar seus membros. Uma orelha foi cortada e seu pescoço e braço superior estavam quase separados. O corpo apresentava sinais de trauma contundente, provavelmente causado pelo martelo e taco de beisebol encontrados no local do crime. As costas de suas mãos estavam roxas, cobertas por feridas defensivas, indicando que ela lutou até o fim.
Louis sofreu 51 facadas, algumas tão profundas que expuseram os ossos e órgãos internos. Marcas vermelhas no pescoço indicavam um possível estrangulamento. Ao contrário de sua irmã, Louis não tinha feridas defensivas, sugerindo que ele foi pego de surpresa e incapaz de atacar. Ele também tinha sinais de lesões por força contundente em seus membros e tronco. As lesões estavam alinhadas com as armas recuperadas no local do crime. Garrafas quebradas, um martelo, uma faca e um taco de beisebol. Os investigadores logo descartaram a hipótese de um roubo mal-sucedido. A cena parecia encenada, os quartos revirados, mas o telefone de Arne Gwyn estava desaparecido. Nada mais de valor foi levado. Isso sugere que o assassino ou assassinos conheciam as vítimas. Também foi incomum que o crime ocorreu em plena luz do dia. Antes da divulgação dos resultados da autópsia, rumores começaram a circular online, acusando Janice de envolvimento no crime. Teorias se espalharam, alimentadas pela sua sobrevivência, as armas sendo da casa da família e a porta da frente trancada. As acusações escalaram rapidamente, com alguns até ameaçando Janice. Sob crescente pressão, a polícia decidiu interrogá-la. Janice descreveu os eventos do dia. Ela estudava com Gwyn no quarto compartilhado, enquanto Louis permanecia na sala, no andar inferior. De repente, eles ouviram ele gritando e que 3 homens invadiram a casa. As meninas correram para o andar de baixo e viram 3 homens armados atacando Louis. Os agressores então se voltaram para Gwen. Com medo, Janice fugiu para o andar de cima, trancou-se no quarto e se escondeu debaixo da cama. Incapaz de ligar para a polícia por medo de ser ouvida, Janice enviou uma mensagem para o grupo da família e depois para sua mãe adotiva. "Mãe, ajuda." As mensagens não foram notadas. Em desespero, Janice postou nas redes sociais: "Socorro! Alguém invadiu a casa. Eu não quero morrer. Estou me escondendo no meu quarto. Ajuda." Ela apagou o post minutos depois, com medo de que os agressores a vissem e a encontrassem. Janice tentou ligar para sua mãe, mas não obteve resposta. Somente após alguém ver a postagem e contatar sua mãe, ela retornou a ligação. Até então, Janice estava com muito medo para atender. Ela alterou seu nome de usuário nas redes sociais e silenciou seu telefone. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Janice saiu de seu esconderijo. Com muito medo de descer as escadas, ela alegou que tomou um banho e trocou de roupa para se acalmar, terminando justo quando Cruz chegou em casa. Porém, essa história tinha um problema. Janice havia dito que se trancou em seu quarto assim que o ataque começou. Então por que o quarto dela parecia ter sido revirado? Os relatos de Janice sobre os eventos que colocavam Louis como a primeira vítima foram diretamente contraditos pelas evidências forenses. Os resultados da autópsia e a distribuição das lesões sugeriam que Gwen era o alvo inicial, não Louis. Essa disparidade entre a narrativa de Janice e as evidências físicas provocou um maior escrutínio dos investigadores à medida que as suspeitas aumentavam. A polícia decidiu revisitar as declarações daqueles próximos a Janice, especificamente seu pai adotivo, Cruz. Durante o interrogatório, ficou claro que a versão dos eventos de Janice havia evoluído. Ela havia dito à polícia que seu telefone estava desligado durante o ataque, mas Cruz se lembrou de ligar para ela e ouvir tocar sem resposta. Quando confrontada com essa discrepância, Janice alterou sua história novamente, alegando que estava no chuveiro e, portanto, não ouviu o telefone. Cruz também revelou detalhes adicionais sobre as armas do crime, aumentando as preocupações. O taco de beisebol usado no ataque pertencia originalmente a Louis. Ele o mantinha em seu quarto, posicionado na cama de cima como uma forma de proteção. No entanto, após ser adotada por Cruz, Janice assumiu a cama de cima e, consequentemente, o taco. O martelo usado no ataque era uma ferramenta de reparos domésticos de Cruz. Ele era meticuloso sobre sua localização, normalmente escondendo-o atrás da máquina de lavar. Cruz
afirmou que apenas 3 pessoas sabiam onde o martelo era guardado, ele mesmo, Gwen e Janice. Essa revelação sugeriu que o perpetrador tinha um conhecimento íntimo das posses e rotinas da família. Um motorista de entrega prejudicou ainda mais a credibilidade de Janice com seu depoimento. O motorista chegou à casa dos Magad apenas 18 minutos antes de um vizinho contatar Cruz. Depois de anunciar sua chegada e não receber resposta, o motorista continuou chamando, esperando que alguém respondesse. Então, ele viu uma mulher espiando-o por uma porta, antes dela se afastar de repente. A identidade da mulher nunca foi confirmada, mas o incidente levantou dúvidas sobre o paradeiro e as ações de Janice durante os momentos críticos que cercaram o ataque. Um detalhe-chave na investigação foi o estado da porta da frente. Ela havia sido trancada por dentro e não havia evidências de arrombamento. Isso sugeriu que os perpetradores provavelmente eram conhecidos das vítimas, alguém com acesso à casa, alguém que possuía uma chave para trancar a porta após o crime ter sido cometido. A falta de arrombamento reduziu o grupo de possíveis suspeitos para 3. Cruz, que estava em um local diferente, Lovella, que estava em uma viagem de negócios, e Janice, cuja presença na cena, combinada com as inconsistências em suas declarações, a colocou sob suspeita. No entanto, a investigação foi complicada pelo fato de que Janice era menor de idade, com apenas 17 anos. Nas Filipinas, prender um menor sem provas concretas era legalmente difícil. Como resultado, a polícia hesitava em prosseguir com a prisão até que provas mais conclusivas fossem obtidas. Em vez de prender Janice, as autoridades a colocaram sob os cuidados de um departamento de bem-estar social. O foco mudou para determinar quem cometeu fisicamente os assassinatos. Se a alegação de Janice de que vários agressores estavam envolvidos fosse precisa, a investigação teria que identificá-los. Em 15 de dezembro, as impressões digitais de Janice foram encontradas nas armas do crime. Apesar de ser uma descoberta importante, não provava definitivamente seu envolvimento. Afinal, Janice morava onde as armas estavam guardadas e era plausível que suas digitais estivessem nos itens devido ao manuseio rotineiro. Como você é menor de idade, o Departamento de Bem-Estar Social designou um advogado para garantir que seus direitos legais fossem respeitados. A investigação tomou um rumo significativo quando Lavella, a mãe adotiva de Janice, fez uma descoberta crucial. Lavella achou um formulário de rastreamento de contato com um código QR no quarto de Janice. O formulário, no entanto, não estava no nome de Janice. Pertencia a Esmeraldo Canelo Jr., também conhecido como Aldo, um sacristão de 17 anos em uma igreja local e alguém que Janice conhecia do orfanato. Essa descoberta levou a polícia a investigar mais a fundo o possível envolvimento de Aldo no crime. Em breve, testemunhas corroboraram as suspeitas sobre a presença de Aldo na área no dia dos assassinatos. Uma mulher relatou ter visto Aldo deixar Janice perto da residência Magad pouco antes do ataque. Outro vizinho confirmou ter visto um homem, posteriormente identificado como Aldo, pedindo direções para a casa na manhã dos crimes. Quando mostrada uma fotografia de Aldo, a mulher o identificou positivamente como a pessoa que havia abordado seu marido. Em 16 de dezembro de 2021, Janice forneceu uma confissão detalhada ao seu advogado, admitindo seu envolvimento nos assassinatos de Gwen e Louis, junto com seu namorado de 21 anos e Esmeraldo Caneldo Jr. Ela explicou que o crime foi motivado por ressentimento profundo e ciúmes. Janice nutria uma profunda amargura em relação a Gwen e Louis, sentindo-se ofuscada pelo afeto que seus pais dedicavam a eles. Em seus olhos, os irmãos representavam um obstáculo ao amor e cuidado que ela só havia começado a experimentar recentemente. Ela articulou seu motivo e desejo de tomar o lugar de Gwen na família, um impulso moldado por anos de privação em um orfanato
onde o calor emocional e estabilidade eram escassos. Segundo Janice, eliminar Gwen e Louise a deixaria como a única filha da família Magod, garantindo sua atenção exclusiva. Em 18 de dezembro, Janice confessou formalmente à polícia. Embora sua declaração fosse inconsistente mais uma vez, a polícia rastreou e prendeu Esmeraldo, que se entregou voluntariamente. Ele também confessou seu papel nos assassinatos. A análise forense confirmou mais tarde que o sangue encontrado nas roupas descartadas na vala era realmente dele. Esmeraldo e Janice eram menores de idade quando os assassinatos ocorreram. Consequentemente, ele foi colocado sob a supervisão do Departamento de Bem-Estar Social, conforme exigido pela lei filipina. Em uma operação antidrogas separada no mesmo dia, outro adolescente de 17 anos foi detido por porte de drogas ilícitas. Durante a busca, os oficiais descobriram um celular que pertencia a Gwen. Eles confirmaram, pelo número de série, que o telefone havia sido roubado após os assassinatos. Os investigadores descobriram que Janice, incapaz de se desfazer do telefone devido à crescente suspeita, havia recrutado Esmeraldo para vendê-lo. Como o telefone havia sido muito danificado pela água, os investigadores não conseguiram recuperar dados significativos dele. O garoto que estava com o telefone não foi implicado nos assassinatos, pois estava claro que ele não tinha envolvimento, além de comprar o aparelho de Esmeraldo. Devido às proteções legais concedidas a menores nas Filipinas, a polícia não pôde divulgar os detalhes mais delicados das confissões de Janice e Esmeralda, mesmo para os pais, que solicitaram informações repetidamente. À medida que a investigação progredia, Janice deixou de cooperar com as autoridades. Até hoje, a sequência exata dos eventos que levaram aos assassinatos, bem como a totalidade do planejamento e execução, permanecem incertos. Além disso, o suposto namorado de 21 anos de Janice nunca foi identificado, preso ou acusado. A polícia suspeita que este seja um personagem fictício que ela inventou com suas confissões sempre mudando. Alguns especularam que os assassinatos foram ainda mais brutais do que ela confessou, provavelmente tendo Louise amarrado e assistindo enquanto sua irmã era brutalmente assassinada seguida por ele. Após o crime, Lovella foi entrevistada, tanto pela polícia quanto pela mídia. Apesar do choque com o envolvimento de Janice nos assassinatos, ela refletiu sobre sinais de alerta que, em retrospectiva, deveriam ter preocupado. A família Magad conheceu Janice em 2020, quando ela era empregada doméstica de um amigo de Lovella. Lovella e Gwen frequentemente visitavam este amigo, e as duas meninas, de idades próximas, logo se tornaram amigas. Janice frequentemente pedia ajuda a Gwen com seus estudos, e Gwen, conhecida por sua bondade, estava sempre disposta a ajudar. Com o tempo, Janice confidenciou a Gwen sobre seu passado difícil, detalhando sua infância em extrema pobreza e seu subsequente tempo em orfanato após a morte de seus pais. Janice falou das pressões avassaladoras de equilibrar seus estudos e trabalho, já que seu empregador exigia muito dela. Janice compartilhou seu sonho de cursar a universidade, mas também revelou sua ansiedade sobre perder o apoio do governo ao completar 18 anos. Comovido com a situação de Janice, Gwen pediu aos pais que a adotassem. Inicialmente hesitantes, Cruz e Lavella foram persuadidos pela persistência de Gwen, e em julho de 2021, 5 meses antes do crime, eles finalizaram a adoção de Janice. A transição pareceu perfeita. A família acolheu Janice de braços abertos e Janice parecia retribuir o carinho deles. No entanto, com o passar do tempo, pequenos, mas preocupantes incidentes começaram a surgir. Em agosto de 2021, os pais de Lavella foram hospitalizados devido a coronavírus-19 e Cruz lembrou que havia reservado 10 mil pesos em casa como um fundo de emergência. Quando ele foi pegar o dinheiro,
havia desaparecido. Janice alegou que ladrões o roubaram. Contudo, no dia seguinte, uma quantia considerável de dinheiro foi encontrada escondida na mochila de Janice. Após alguns questionamentos, Janice admitiu ter pego o dinheiro. Apesar dessa quebra de confiança, a família escolheu perdoar Janice. Gwen estava irredutível que Janice merecia outra oportunidade. A família, compreensiva com seu passado problemático, atribuiu o roubo aos instintos de sobrevivência que Janice desenvolveu durante sua criação difícil. Janice pediu desculpas e a família aceitou o seu pedido, esperando que isso marcasse o fim de suas más ações. Meses antes dos assassinatos, o comportamento de Janice começou a mudar. Antes conhecida pela forte ética de trabalho, que influenciou muito sua adoção, ela se tornou cada vez mais indiferente e irresponsável. Ela negligenciou as tarefas domésticas e, quando lembrada, pedia desculpas, mas não cumpria o prometido. A mudança de comportamento preocupava, mas não disparou alarmes imediatos. Talvez o mais perturbador: na manhã dos assassinatos, Janice fez algo que nunca havia feito antes. Ela se dirigiu a Cruz e Lovella como mãe e pai, pela primeira vez, uma indicação de seu estado psicológico e do peso emocional do que estava prestes a acontecer. Conforme a investigação avançava, ficou evidente que Janice havia sido desonesta sobre suas origens desde o início. Suas alegações de orfandade eram falsas. Seus pais estavam vivos e, na verdade, passaram anos procurando por ela. Quando o caso se tornou viral e amplamente discutido nas redes sociais filipinas, detetives amadores da web começaram a escrutinar o passado de Janice. Seus esforços revelaram um aviso de pessoa desaparecida de quase uma década, que revelou uma peça crítica de sua história. Em 22 de setembro de 2013, uma menina jovem, com aproximadamente 7 a 8 anos de idade, foi descoberta sozinha em um barco em Cotabato. Ela se identificou como Janice, mas afirmou que não tinha lembrança de seus pais, casa ou endereço. Acreditando que ela estivesse perdida ou abandonada, autoridades locais e cidadãos preocupados divulgaram um aviso de pessoa desaparecida, instando o público a fornecer qualquer informação. Quando ninguém respondeu e o interesse diminuiu, Janice acabou sendo colocada em um orfanato. O reaparecimento deste aviso online reacendeu a atenção sobre as origens de Janice. Era apenas uma questão de tempo até que os pais biológicos a reconhecessem. Nascida em 2005, como a mais nova de 3 filhos, a vida inicial de Janice foi marcada por tumultos. O grave vício em jogos de azar do pai dela despedaçou a família, levando sua mãe a pedir o divórcio em 2008. Depois de se casar novamente e ter outro filho, sua mãe conseguiu salvar o pouco que restava dos bens da família e dividiu-os entre seus 3 filhos. Os irmãos ficaram juntos por pouco tempo antes de serem separados e enviados para orfanatos diferentes. Quando Janice foi adotada em 2020, ela já havia se reunido com sua família biológica. No entanto, a reunião deles provou ser de curta duração. Seus parentes biológicos, mais tarde, a acusaram de romper laços, supostamente os descartando como muito pobres, para serem de algum benefício para ela. Tragicamente, a mãe biológica de Janice compareceu ao funeral de Gwen e Louis. Dominada pela emoção, ela desabou em lágrimas, pedindo desculpas repetidamente e expressando profunda culpa pelo que havia acontecido. Cruz e Lovella, lutando com sua própria dor imensurável, incentivaram-na a falar com Janice e a instaram a confessar totalmente se ela realmente se arrependesse. Atendendo ao pedido deles, a mãe de Janice tentou visitá-la no Departamento de Bem-Estar Social. No entanto, Janice recusou-se a encontrá-la. Os oficiais, citando o protocolo, finalmente ordenaram que ela saísse quando ela não conseguiu produzir prova suficiente de sua identidade como mãe biológica de Janice. Mas voltando à investigação, as coisas foram ainda mais chocantes.
surgiram mais evidências que destacaram a premeditação de Janice. Capturas de tela de uma conversa entre ela e um indivíduo desconhecido se tornaram virais. Na troca, Janice confessou querer matar seus irmãos, acreditando que isso lhe traria a liberdade que desejava. Ela questionou se alguém ainda a aceitaria se ela cometesse um assassinato e acreditava que, independentemente do pecado, Deus a perdoaria desde que ela pedisse. Algumas fontes sugeriram que Janice frequentemente mencionava o filme de terror de 2009, Orphan, mas isso parecia especulativo ou mencionado em retrospectiva para efeito dramático. A trama do filme, sobre uma jovem adotada por uma família que acaba por traí-los e assassiná-los, era assustadoramente semelhante às próprias ações de Janice. Quando seu julgamento finalmente começou, Janice foi observada sorrindo e rindo para os pais, sem mostrar nenhum sinal de arrependimento. Cruz e Lovella expressaram em entrevistas que estariam dispostos a perdoar Janice se ela tivesse mostrado até mesmo uma pequena quantidade de remorso genuíno, mas ela permaneceu insensível, o que tornou o processo de luto ainda mais doloroso para eles. De março de 2022, quando Janice e Esmeraldo foram acusados de assassinato, até serem considerados culpados em 17 de maio de 2022, o caso foi acompanhado de perto por muitos filipinos. Janice foi condenada a 31 anos de prisão, enquanto Esmeraldo recebeu uma sentença de 29 anos. Ambas as sentenças vieram com a estipulação de que eles as cumpririam sob a supervisão do Departamento de Bem-Estar e Desenvolvimento Social até seus 21º aniversários, após o qual seriam transferidos para prisões adultas. Os pais de Quinn e Louis tiveram sentimentos mistos sobre os resultados do julgamento. Apesar de reconhecerem que os tribunais aplicaram a punição mais severa possível perante a lei, eles achavam que as leis vigentes eram brandas demais. Sua maior queixa, no entanto, foi a total falta de remorso de Janus. Apesar da condenação, Cruz e Lavella foram francos em sua oposição à lei da República 9.344, que limita a responsabilidade legal dos menores de idade. Sob esta lei, a idade mínima para responsabilidade criminal é 15 anos, e indivíduos entre 15 e 18 anos podem ser responsabilizados por suas ações, mas são colocados em centros juvenis ou programas de reabilitação em vez de prisões para adultos. A lei impede que menores como Janice sejam acusados como adultos, apesar da natureza horrível e chocante de seus crimes, que se pode argumentar, crianças não deveriam ser capazes de executar, muito menos planejar. Em vários estados americanos, eles seriam julgados como adultos. Os pais sentiram que a idade de Janice não deveria absolvê-la de sua total responsabilidade, particularmente em um caso em que ela orquestrou um ato tão brutal de violência. Esse sentimento foi ecoado por muitos que achavam que a lei era simplesmente muito branda para casos tão graves como este. Cruz e Lovella declararam publicamente que acreditam que este ato deve ser alterado para que jovens que cometem crimes violentos possam ser totalmente responsabilizados por suas ações. O foco da lei na reabilitação, em vez de retribuição, deixou-os com a sensação de que o sistema de justiça falhou com a sua família. Agora, alguns fatos mais chocantes da investigação. Também foi revelado que Louis fez questão de mostrar bondade para sua irmã adotiva recentemente. Cedendo seu quarto para Janice e dormindo no sofá da sala, ele ainda caiu vítima da brutalidade que se desenrolou. A família inteira não mostrou nada além de bondade e amor para Janice. Vejo este caso como a forma mais imperdoável de crueldade e traição. Os Maggots, ainda sendo os pais adotivos legais de Janice, se recusaram a se encontrar com ela, especialmente Cruz, porque ele declarou que ele não conseguirá se controlar se algum dia a ver pessoalmente pelo que ela fez com sua família, e eu não posso dizer que discordo dele. Este é Victor.
Para apoiar meu trabalho nesses casos e em outros, lembre-se de dar um like neste vídeo e, se quiser ir além, seja bem-vindo para se juntar à assinatura do canal. Valeu por assistir. Até a próxima!